importante que eu penso é a gente não descolar, e vem essa coisa que a Elaine fala, em toda e qualquer temática que a gente estiver pautando, não descolar da análise da totalidade social. Eu acho que quando a gente faz esse movimento de entender os processos históricos, as dimensões de universalidade e singularidade dos indivíduos, aí está a possibilidade da gente alargar nossa agenda com uma série de temas, mas alargar numa direção emancipatória, né? E não simplesmente pautar temas de uma forma reificada, como acontece em muitos movimentos. A Iva já sinalizou aqui que meu tempo acabou. Eu queria só dizer para a Elaine que eu concordo com as reflexões que ela faz aqui, da perspectiva da totalidade, da qualificação da política. Acho que a proposta que ela dá, acho que a gente pode estar amadurecendo e ver como que a gente faz esse manifesto. Acho que é absolutamente importante esse trato da política como possibilidade da gente explicitar as contradições, explicitar outra direção diferente do que tá posto aí. E a denúncia da desigualdade, da questão tributária, a análise que ela faz, eu acho que a gente concorda e a Sara terá a oportunidade de comentar mais. Quanto à renovação do projeto ético-político profissional, eu acho que aí vem também uma das nossas críticas radicais aos cursos de graduação à distância, que é no sentido da gente pensar essa renovação, como diz a Elaine, com qualidade, no sentido de que é importante a gente ter a reprodução, a formação, e aí cada um vai dando o seu tom para fazer a análise das questões, mas é muito importante que esse projeto ético-político profissional, ele possa ganhar lugares, distâncias, Brasil afora, e que a gente possa ter, sim, grandes aprendizagens históricas e com as novas gerações, que eu fico muito feliz dela ter me colocado aí, para a gente estar multiplicando isso e dando continuidade. É um projeto que pensa a elaboração do futuro, ele não pode morrer nos seus quadros formadores, ele tem que se multiplicar aí vida fora. Ai, que bom que você falou antes, porque agora eu tive a minha vez de dizer que eu concordo com tudo que ela disse, não só porque concordo mesmo, mas porque sobre o que ela disse, ela, Meire, Magali, tantas outras companheiras e companheiros são os que me ensinam no processo político e no âmbito da teoria ter algum, embora precário, conhecimento sobre essas manifestações das variadas opressões no interior da classe trabalhadora. Sobre isso só diria o seguinte, e aí é injusto que você não tenha dirigido essa questão só para a Silvana, porque não, é injusto que você não tenha feito só para ela, porque eu tenho muito que aprender com vocês, com você, neste debate. Mas eu diria o seguinte, eu coordeno um curso de formação política para os dirigentes do MST. Para não ficar de firulas, eu coordeno um curso para o MST em tradição marxista. Formação política, né, é outro nome para dizer. Nesse curso nós só estudamos tradição marxista, Marx e os marxistas. Todos os que vocês puderem imaginar. E o MST está atravessando um momento de uma discussão muito importante, que é o lugar do machismo das opressões dos homens dirigentes sobre as mulheres dirigentes e sobre as mulheres todas, no âmbito dessa organização. E é maravilhoso, assim, porque o debate durante como fazer a superação do modo de produção capitalista é inteiramente atravessado por isso. Pelas meninas que são novas dirigentes, porque as mais antigas dirigentes, por tanta opressão, nem se davam conta disso. E a exigência da direção mais jovem coloca esse debate no primeiro plano. Então, assim, todo o módulo faz-se essa discussão. Tem que se fazer essa discussão como parte da formação política e é muito emocionante até ver os primeiros dirigentes, a primeira geração,
tendo que se dobrar à autocrítica de admitir que até agora a luta de classes para eles não passava pelo cuidado a essa dimensão e reconhecer que então os sujeitos que querem a transformação social também são portadores de uma socialidade profundamente alienada no tempo presente, em algumas dimensões, mesmo que em outras já tenha sido superado. O que ficou para mim disso tudo é que, dessa discussão com eles, é que a materialização da vida dessa classe passa, obviamente, pelos seus elementos econômicos, ideopolíticos, culturais, da reprodução da vida familiar e hierárquica e burguesa em todos os pontos. E que se isso não for assumido pela luta de classe econômica, né? Primeiro, assim, se a luta de classe for só econômica e não tiver essas dimensões, não teremos, acho, êxito na transformação dos sujeitos, né? Mas eu tenho absolutamente claro, eu assisti uma vez e passo numa das disciplinas que eu dou, a GNT, um daqueles diretores ingleses da década de 80, que militavam à esquerda na Inglaterra, fizeram um documentário e aí mostraram como, além da exploração, a opressão racial e de gênero era central na fábrica de Ford. Então ele dizia o seguinte para o cara que não conseguia trabalhar naquelas 8 horas no meio das máquinas: olha aqui, carcamano, se você não aceitar esse ritmo, tem os crioulos lá para te substituir. Olha aqui, se você não fizer o movimento correto nas máquinas, tem um monte de mulheres querendo entrar loucos para serem explorados, claro, né? Loucos para serem explorados no seu lugar. Então, o capitalismo não pode ser libertário em nenhuma dimensão. Em nenhuma. Nas 3 que você mencionou e em várias outras. Não pode ser libertário em nenhuma dimensão humana. Mas acho que não dá para pensar revolução e classe se não atravessado pela materialização que essas dimensões todas da vida de ser social traz no trato cotidiano e em todos eles. Com relação ao que a Elaine falou, eu e a Elaine somos da mesma geração, o único elogio nesse pedaço aí que eu posso aceitar é que eu tenho a maior honra de fazer parte dessa geração, aprendendo sempre, mas tenho a dizer também, como disse a Silvana agora há pouco, que é mais nova do que nós, viu, Elaine? E no que me cabe, muito mais talentosa do que eu jamais almejaria ser, é que essa formação da Elaine, a minha, da Ivanete, da Silvana, só para falar, não sei o seu nome, não lhes conheço, então me desculpe, eu não se você está aqui, provavelmente você é desse pedaço também, claro, mas o que nos formou foi necessariamente um esforço teórico para aprender essa tradição que faz a crítica da vida real para superá-la, mas foi também, e eu tenho absoluta convicção disso, que é a militância política que nos faz chegar aos temas fundamentais da nossa classe antes do que a nossa inserção na universidade pelas pesquisas. Pela nossa inserção nos movimentos sociais, nós conseguimos perceber, primeiro, o projeto das fundações, primeiro, o que querem os movimentos sociais, primeiro, a desconstrução do Estado, que depois a gente elabora a partir da política social que a gente está inserido como classe trabalhadora, a universitária. Mas
o que tem a capacidade de acender a necessidade de estudar é a militância política. Por isso, essa não pode ser descuidada. Então, se eu pudesse votar, eu subscreveria para a agenda integral e absolutamente das dimensões aí da análise da Elaine. Eu acho que você tem inteira razão. Se nós não falarmos do trabalho necessário no tempo presente, e essa relação que você fez, quem mais está falando? Então, até por isso, a bola rolou para o nosso pé. Então, quem tem que fazer isso somos nós mesmos. Eu acho que é uma bela pauta. Uma bela pauta. Obrigada, Sara. Nós temos mais três inscritos. Então, a gente vai chamar a primeira das três e pedir que, se alguém ainda quiser se inscrever, que o faça neste momento, que a gente vai encerrar as inscrições agora, tá? Então, as três próximas inscritas são Cristina, Sâmia e Valdete. E depois, elas vão fazer as últimas considerações. A gente só vai mais fazer esse bloco com as edições que porventura chegarem. Elas vão fazer as últimas considerações e depois a gente vai, então, para o coquetel, né? A gente vai andar um pouquinho, 3 quadras. Não são 2, eu falei errado, 3. Todo mundo levando não é quadra de Brasília, é quadra de Campo Grande, é menorzinha. Eu espero que não esteja chovendo lá fora. Mas é com uma belíssima festa, com um coquetel e uma apresentação musical. Então, a próxima é Cristina. Boa noite. Parabenizar também as companheiras com essas contribuições, não apenas na primeira fala, mas que puder desenvolver em seguida. Né? E também queria parabenizar o Cefes por estar trazendo essa discussão, por estar pautando esse tema da socialização da riqueza. Esse tema já foi pautado no momento que a gente estava fazendo as nossas comemorações da Semana do Assistente Social. E lá no Ceará nós encaramos o desafio de fazer essa discussão sobre vários âmbitos, sobre a questão do trabalho, a questão da propriedade urbana e as suas desigualdades, a propriedade rural, e contando inclusive com a contribuição da Sara e da Ivonete. Mas o que me traz aqui é porque eu acho que essa discussão ela não apenas é necessária para nós mesmos termos uma formação teórica mais aprofundada, mas também ela é necessária nessa dimensão política. Porque quando a gente está falando de socializar a riqueza, isso dá um horizonte da nossa luta política. Nós temos que atuar no cotidiano, mas nós não podemos esquecer do grande desafio que é transformar a sociedade do ponto de vista de que uma sociabilidade sob o comando do capital ela não nos é satisfatória. Essa discussão também eu acho que é necessária porque nem sempre a gente vai encontrar uma certa sintonia com o conjunto da categoria. Por exemplo, quando nós encaramos lá no Ceará esse desafio de aprofundar essa temática, nós fomos indagados por vários profissionais por que a Semana do Assistente Social não tinha pautado uma discussão sobre serviço social. Então isso mostra que há um certo vácuo aí na discussão, do que a categoria ela pode, em determinado momento, ou algumas pessoas da categoria, perceber sobre essa temática. Em outro momento também, que eu acho que é sintomático de um certo fetiche, sobre a própria política, eu acompanhando as conferências regionais e municipal de assistência em Fortaleza, também me deparava com vários profissionais expressando um encantamento muito grande sobre temas como participação e controle social no âmbito da política de assistência social. E, a meu ver, esse encantamento era no sentido de não perceber as contradições que estão postas na sociedade capitalista, do ponto de vista da democracia, do que ela pode viabilizar, do que ela pode permitir em termos de efetiva participação. Quer dizer, como falar em controle de recurso público numa sociedade onde o dinheiro ele é o controle efetivo e mais visível do capital. Então, acho que nós temos aí essa tarefa, como
representações como dirigentes, de estar pautando e, de fato, qualificando melhor a discussão sobre a política. Né? Então, nesse sentido, eu acho que nós apontamos aí para o que nós devemos avançar. Obrigada. Tivemos durante a fala da Cristina a inscrição da Ramona, então agora é Sâmia, Valdete, depois Ramona. Boa noite, companheiros e companheiras. Parece assim, que cada encontro nacional CPS há em mim uma renovação de emoções, né? No último, eu estava com a Elaine numa mesa e falava dessa emoção, e agora, ao ver, como a Elaine disse, os frutos, as expressões concretas da nossa construção coletiva nas falas da Sara e da Silvana, eu fico extremamente emocionada, porque esse processo de construção das gerações, né, é muito interessante. A própria ABEP está vivendo isso, né? A gente recebe a ABEP de um grupo como as companheiras do Maranhão, um grupo histórico, né, de queridas companheiras que eu tive a oportunidade de aprender e conviver na gestão passada, e a gente sente o peso da responsabilidade histórica de dar continuidade, e ela fala muito isso, a renovação geracional, inclusive, a um projeto que tantas e tantas companheiras deram suor, sangue, né, e lágrimas para construir nesses 30 anos. E isso é muito interessante, porque eu olho para a Malu, é a Malu, né, Nelson? Malu estava aqui, e digo, né, para ela, deve ter saído um pouquinho, que o futuro dessas entidades está, como nós estivemos no movimento estudantil, está, né, naqueles que hoje estão se formando nessa perspectiva que a gente espera de continuidade dessa direção. Então, isso é muito emocionante dizer que são gerações e gerações que se sucedem, que continuam apontando essa construção histórica. E a Silvana, na fala dela, e me emociona profundamente, porque desses 20 anos que eu estou na profissão, eu convivi com ela desde o início, né, na militância estudantil, desde 88, e ela fala, uma das coisas mais caras que nós construímos nesses 30 anos é a nossa concepção, a nossa perspectiva de totalidade. E eu acho que isso é corretíssimo quando a gente vai analisar, por exemplo, minha inscrição foi nesse sentido, as campanhas que o Cefes vem realizando. A gente ouviu, né, em relação à última campanha do Amor Fala Todas as Línguas, várias críticas de companheiros, inclusive no campo da esquerda, no campo marxista, que era uma campanha que tematizava uma coisa menor, né, tematizava, e você perceber que a abordagem que foi feita à orientação sexual foi a partir da perspectiva de totalidade, colocando isso dentro de uma das opressões que os seres humanos vivem, que se articula o processo de exploração, que se articula a sociabilidade, que propõe a alienação, a exploração e a opressão de várias maneiras, como a Meire salientou muito bem na sua fala. E que essas campanhas, elas vêm gerando dois movimentos que eu acho muito interessantes. Um é o nosso interno de reflexão polêmica e aprofundamento do processo democrático, e aí a campanha do Amor Fala Todas as Vezes mostrou quantas polêmicas e quantos preconceitos ela mexeu, né, em relação aos profissionais e ao que a gente ouvia, mas também é um processo de articulação com outros movimentos, que essa campanha também demonstrou. O Cefes recebeu vários prêmios do movimento LGBT, né, em Minas Gerais, da própria associação, e a atual mostra, já em algumas expressões, eu ando em Mossoró e tem sempre um ônibus que para na minha frente e está lá, o nosso cartaz do dia 15 pregado atrás do ônibus, ainda não tiraram, ainda bem, né, tá desde maio até agora. Então eu paro no sinal, o ônibus na minha frente, eu digo, olha aí a nossa campanha e tal. E, assim, aquele movimento que é a expressão para a sociedade do que é que nós pensamos, do que é que nós queremos, e a articulação com outros sujeitos coletivos que defendem isso. Então eu penso que amanhã o lançamento dessa campanha nos coloca essa dimensão de irmos ao grito, né, com um grupo de pessoas que possam socializar isso com outros movimentos, assim como nós fizemos na outra campanha, e esse processo, que é o próprio processo da construção desse projeto profissional, que é um projeto vinculado a um projeto societário, e sem isso ele não teria o menor sentido, ele se mostra na dinâmica da nossa ação política, que é fazer campanhas que mexem profundamente com o nosso debate interno, democrático, de posição coletiva, mas que nos coloca numa dimensão importantíssima, que é mostrar o que é que o serviço social brasileiro é para a sociedade. E aí a gente ouve colegas, né, relatos mais diversos de colegas que dizem que cartaz interessante, ou então uma história que eu ouvi, que algum crédito foi colocar no metrô, e disse, não pode botar esse cartaz porque ele cita a violência em São Paulo, né? Não pode botar esse cartaz de aqui porque ele cita a violência. Olha, que absurdo, né? E gerar uma dinâmica de debate na sociedade.
E é muito interessante pensar que está nas nossas mãos o debate, a reflexão crítica, como vocês falaram muito bem, a árdua tarefa de construção das mediações e a tarefa histórica de pensar nas próximas campanhas. Próximo encontro, a gente vai estar aqui pensando em novas campanhas que a gente possa desenvolver para fazer desse projeto ético-político, dessa ação política na defesa dos valores éticos que nós defendemos desses 30 anos, renovando as temáticas, mas nos colocando sempre como sujeitos dessa história, sujeito de escolhas, e nas escolhas pautando temas que são fundamentais para colocar sempre esse projeto articulado à defesa de um projeto societário que, de fato, concluído, atenda às necessidades humanas e não à lógica do capital, tão bem colocado pelas queridas e valorosas companheiras que representam, como a Elaine colocou, a expressão do que tem de melhor na nossa construção teórico-política, a Sarinha e a Silvana, das quais eu me orgulho e que me emocionam profundamente estar aqui mais um encontro nacional Cefes-Cres. Obrigada. Valdete. Bom, boa noite a todos e todas. Eu, na realidade, não sou delegada, sou uma convidada, mas eu quero, como sou aqui da cidade, sou da base do CRES de primeira região hoje, mas eu quero, assim, parabenizar a Ivanete, a Elaine, a Inés, acho que as entidades da nossa categoria que hoje, mais uma vez, conseguem, eu acho que trazer vivo tudo aquilo que nós defendemos. Eu que fiz parte desse conjunto por 6 anos, me sinto assim muito feliz e orgulhosa de pertencer a essa categoria, de ser uma das militantes desse processo que a gente vive. E acho que isso é muito importante para todos nós, ter uma grande agenda. Essa é uma grande agenda, uma agenda que acho que nós conseguimos colocar para a sociedade. Acho que esse conjunto ele tem sempre a ousadia, e eu me lembrava aqui quando vocês falavam, lá em 96, quando nós tivemos um congresso em defesa das políticas públicas, contra o neoliberalismo, pautar isso naquele período foi muito importante. Como outras pautas importantes que nós conseguimos demarcar. Agora, fazer com que isso tenha, de fato, uma sintonia com o conjunto dos profissionais, esse é o grande desafio. Acho que esse tema ele traduz muito bem. Mediar, mediar como? Eu quero falar hoje, assim, olhando para os profissionais, olhando para o lugar onde os profissionais desenvolvem as políticas públicas. Talvez um grande desafio desse conjunto, na agenda, eu penso, é como esses profissionais, que têm já essa direção política, ética, traçada, mesmo que ela não consiga alcançar todos ainda. Eu conversava com a professora Leda aqui, quando a gente dá aula, quando a gente fala para o aluno determinadas questões que talvez para o aluno entender aquilo naquele momento difícil, mas que ele vai pensar sobre aquilo. Eu acredito que uma agenda importante deste conjunto, que está aqui o Brasil todo, é como os CREs hoje, talvez não é como os CREs hoje estão fazendo essa mediação, até enquanto um órgão de representação política daquele local, como os CREs estão fazendo esse enfrentamento, como os CREs estão fazendo esse enfrentamento nas várias representações políticas que eles têm, nas várias interlocuções e articulações com outros movimentos, com as universidades. Essa coisa dos cursos à distância é uma loucura hoje no Brasil. Então, alguém dizia que eles são pessoas que estão recebendo informação, mas não estão conseguindo fazer uma leitura crítica do que é o serviço social, do que é assistente social, enfim. Então, eu acho que esse processo de fazer com que vocês que estão hoje aqui, e me permitam dizer isso, possam chegar no local, onde vocês estão. Como é que esse CRES hoje se posiciona? Acho que isso é importantíssimo para nós, podemos avançar nesse movimento. Esse movimento tem que trazer outros movimentos. Que movimento eu tenho, por exemplo, na minha cidade, no meu CRES, que pode favorecer uma leitura? Como que eu posso fazer isso com os profissionais que estão, a gente falava assim, como fazer com que esses profissionais que estão desenvolvendo as políticas sociais, as políticas públicas, eles possam entender o que significa socializar riqueza para romper desigualdade.
por mediar esse processo. Mas, assim, é isso, dar um grande abraço em vocês, desejar que realmente esse encontro, ele possa ser um encontro que fortaleça as nossas convicções nessas lutas que nós empreendemos nessa sociedade. Nós temos uma conjuntura realmente que é uma conjuntura muito diversa, né? Diversa para aquilo que nós defendemos, mas também não é impossível de se travar, né, articulações, né, para que a gente possa avançar. Nós não podemos olhar com tanto pessimismo, como falava a Sara, né? Acho que esse pessimismo tem que ser um motivo para que a gente se organize e continue a lutar, porque a nossa categoria, com certeza, sempre ela trouxe pautas que são difíceis de enfrentar. Nós nunca trouxemos pautas que sejam pautas de senso comum, né? Então, um grande abraço a vocês e muito obrigada. Agora, existirmos, a que será que se destina? Boa tarde e boa noite. Parabenizar a mesa seria, depois de tantas falas, até inócuo, mas eu vim aqui para me juntar àqueles que, no processo de construção, na luta, e falando em gerações, tem gente que está fazendo aí, sucedendo gerações, tem 40 anos, tem gente que está fazendo 40 e pouco, mas tem gente que está fazendo 40 anos de luta, e é importante que esses processos, eles a história vai nos dizendo como eles vão se consolidando. E é muito emocionante a gente que tem uma história de movimento estudantil, quando discutia, e aí imaginar como que esse processo vem se firmando. É preciso, de fato, que tenha um espaço como esse, uma categoria como essa, para nos tirar do senso comum, para a gente não pensar que está virando um bando de gente que não pensa, que não produz, que não salta do senso comum. E nisso o Cefes tem sucessivamente acertado nas escolhas que faz, nas decisões políticas que toma, nesse conjunto. E aí eu queria trazer aqui uma situação que, encontrando um estudante de medicina, certamente se diferencia dos demais, e a mãe dele disse, vem aqui ver o que ele está estudando. E ao entrar no espaço de estudo dele, eu me deparei com a produção do serviço social, com pessoas que estão aqui, que discutem, e ele dizia que estava organizando uma atividade e chamando os profissionais de serviço social, como a Inês Bravo, que a gente conhece, tinha coisas lá escritas por Elaine, por Ivanete, e eu fui me sentindo, o que esse menino está estudando, né? E ele foi chegando na hora. E aí ele disse, não, é preciso que a gente chame essa gente, porque essa gente é o serviço social que está fazendo a discussão crítica e política, e não é outra gente que está fazendo essa discussão. Eu fiquei tão orgulhosa de nós que eu queria trazer isso para nós. É isso que nós fazemos. Eu fiquei, primeiro, vendo que aquele sujeito não está destoando de tudo que a gente imagina que é estudar medicina nesse país. E depois orgulhosa por fazer parte desse grupo, fazer parte dessas pessoas, e me sentir uma dessas pessoas que partilha e que bebe dessa fonte que é a produção hoje, crítica, política, e com a perspectiva de totalidade que eu ouso afirmar, imaginar, que eu duvido que outra categoria tenha. Obrigada, Ana. Antes de passar, primeiro para a Sara, depois para a Silvana, para responder as questões, eu já pediria que fizessem as suas considerações finais. Mas antes disso, eu só queria lembrar a mesa amanhã, 8h30 da manhã, um debate quente. Contamos com 8h30 aqui em Mato Grosso do Sul, significa 9h30 no horário de Brasília. Então, né, a gente, como eu brinquei hoje no pleno, nosso corpo está acordando mais tarde, vai estar aqui mais tarde, mas no horário a gente vai estar aqui mais cedo, 8h30. Então era só para reafirmar que nós teremos a mesa amanhã 8h30 e apenas um grupo vai, a hora que na atividade do vídeo do discurso mais tarde para apresentar a campanha,
Mas aqui no conjunto, o lançamento da campanha será na terça-feira, ao final dos trabalhos da manhã, dos trabalhos de grupo da manhã, tá bom? Então amanhã de manhã, nosso tema quente deste encontro é o debate sobre o aborto. Bom, vou passar então para Sara primeiro e depois para Silvana. Eu não tenho nada a responder nesse bloco da Cristina, da Sâmia, da Valdete e da Ramona, a não ser dizer que eu anotei tudo que vocês falaram e isso começa a se constituir também pauta das minhas preocupações e das coisas que necessariamente, a partir da política social que eu me insiro como trabalhadora, deve permear as minhas preocupações nesse preciso sentido que as falas de vocês deram. Então, eu não vou tomar mais tempo do coquetel com as minhas falas, mas vou dizer o seguinte: a importância central que para essa categoria tem de que o cotidiano não seja um cotidiano sem ser explicado, comprometido e encharcado pela reflexão teórica, e não é por qualquer reflexão teórica, né? Essa que afirma a totalidade, essa que é a crítica da economia política, essa que essa categoria tem assumido nas suas formulações e que dá consequência à sua ação política, porque no final é isso. Das mediações que essa categoria e os seus dirigentes aqui presentes exigem com a maior correção que os que estão num determinado momento no papel atrás da mesa tenham que se comprometer e dar respostas a essas mediações. Eu acho que é isso o segredo da vitalidade dessa categoria. Eu acho que é esse imperativo de seguir lutando que dá a força para essa categoria querer conhecer, querer aprofundar, querer pautar uma agenda cada vez mais complexa e elaborada e ser exigente com tudo o que ouve, com tudo o que se escreve para difundir essa categoria e fora dela, com todas as lutas que se elege lutar. Eu desenvolvi aqui, nesse período, desde que entrei nesse auditório, uma profunda inveja daqueles que seguirão até quarta-feira aqui reunidos num processo de formação contínua e recíproca, porque eu tenho que ir embora amanhã às 2h. Eu não consegui transferir as minhas aulas lá na UFRJ e por conta do descaso da saúde pública, nós começamos 3 semanas depois a aula, com essa gripe produzida pelas grandes transnacionais. Nós ou não perco nenhuma aula, ou sigo até janeiro, com chances grandes de ter o meu escalpo arrancado pelos alunos. Então, eu volto, mas volto com uma profunda inveja de quem segue nessas discussões tão ricas se formando, porque é disso que se trata. Para mim, esse momento foi um momento profundo de formação. E aí, minha mãe, que nasceu no interior de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, dizia sempre assim, dizia e diz. Agora ela acha que precisa dizer menos, porque ela acha que nós já assumimos isso. Eu acho que já assumi, mas eu gosto que ela continue dizendo que não está morto quem peleja. Eu acho que é isso que faz essa categoria tão viva. Muitas pelejas. Muito obrigada a Geórgia e a Ivanete, que representam os organizadores que me possibilitaram essa enorme honra de ouvir e de socializar por a crítica as minhas pesquisas, meu pensamento, a parte do fundo público que paga o meu salário e me mantém viva como força de trabalho. E eu também sinto muito orgulho de pertencer a essa categoria. Como sinto orgulho de estar em todas as lutas que eu estou.
defesa da universidade, em defesa da seguridade, junto com o MST, porque não há outro modo de produzir vida no modo de produção capitalista, senão lutando. Um abraço a todos. Eu vou para a festa e venho para amanhã também. Mas depois... Enorme contribuição, carinho, militância, companheirismo no conjunto e com certeza nos encontraremos muitas vezes aí, né? Ainda bem, você já disse aqui dia 13, eu não estava nem lembrando. Então, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade e por ter aceito o nosso convite. Silvana? Rapidinho, gente, assim, acho que as intervenções da Cristininha, da Sâmia e da Valdete, da Ramona, eu queria só comentar assim, em relação a... Eu chamo de Cristininha. Em relação à intervenção da Cristininha, eu penso que a gente tem que refletir também que esse vácuo, né, que ela sinaliza na categoria profissional, eu penso que a gente tem que dar fazer uma reflexão do ponto de vista de que esse projeto do capital que a gente falou aqui, que se reproduz mediante a apropriação privada da riqueza, ele também lança uma reprodução de um modo de pensar. E é muito forte quando o Gramsci chamava a atenção da gente para a necessidade da gente entender o que significa o pensamento liberal, a forma como ele se insere e dá direção na vida cotidiana da gente, era no sentido de mostrar isso. Há uma reprodução de um modo de pensar e essa reprodução, ela muitas vezes leva para que o entendimento da vida cotidiana seja visto apenas enquanto repetição das ações e não enquanto o cotidiano, enquanto a substância do acontecer histórico e a necessidade da gente entender o que acontece ali como expressão de um projeto concreto viabilizado para uma determinada sociabilidade. Então, esse vácuo, quando ele existe e as dimensões dele, eu penso que é tarefa que a gente discute aqui, vai discutir, em cada proposta que a gente lança, em cada momento de posicionamento, de dar visibilidade, de defender a qualidade da formação e do exercício profissional, a gente está procurando disseminar estratégias de enfrentamento para superar esse vácuo. E acho que as palavras da Valdete, elas são muito significativas nesse sentido. As tarefas históricas, políticas, que o conjunto CEFES-CRES, ela fez uma fala direcionada aos CRES, mas eu vou colocar que o conjunto CEFES-CRES tem que fazer no seu cotidiano para essa nossa agenda política cada vez mais se potencializar no âmbito da categoria profissional. É um desafio, eu penso que tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente vai discutir durante esse encontro vai revelar a história do que a gente construiu, mas sem dúvida nenhuma, vários elementos que faltam diante de uma realidade tão contundente de desigualdade. E, assim como a Sara, eu também penso que a análise objetiva da realidade, a análise das situações concretas, ela não pode nos desmotivar, ela não tem o papel de nos tirar da história, do nosso tempo histórico. Esse é o tempo que a gente está fazendo a história. Esse é o tempo da contribuição possível que cada um de nós aqui pode dar para fortalecer um projeto ético-político profissional e fortalecer um projeto societário emancipatório. É tirado da maioria da população e de nós também essa possibilidade histórica da gente entender o mundo que a gente vive, da gente entender o cotidiano. Na medida em que a gente avança, em alguma medida, dentro dessa perspectiva de totalidade, de compreender essas determinações, eu penso que a gente tem um compromisso ético-político de não perder um segundo contribuindo para romper com esse vácuo e juntar mais companheiros e companheiras nessa luta de lutar contra o capital todos os dias e todos os instantes, porque essa é a mediação que eu penso que a gente tem que avançar para fazer o conjunto CEFES-CRES cada vez mais visível numa perspectiva emancipatória. Super obrigada e vamos ao podcast. Obrigada, Silvana. Antes da gente ir embora, só queria dizer que essa direção de uma mesa com duas companheiras
de extrema qualidade nos debates, profundidade na reflexão, e foi também uma sugestão dos CREs, quando a gente solicitou aquelas sugestões de metodologia, de não colocar mesas com mais de 2 palestrantes, para que a gente tivesse tempo de debate e também assegurar o debate nas mesas de abertura. Então é também um retorno aos CREs pelas sugestões, e que eu acho que foi muito acertado, porque tivemos aí todo o tempo de reflexão e diálogo com as conferencistas. Então, antes, né, delas saírem, eu queria entregar em nome do conjunto uma lembrança também para as nossas conferencistas, que tiveram um trabalho enorme de preparar e estar aqui conosco. Então vamos levar também um solitário feito de canelas de fogo. Trabalhado pelas artesãs caçadores. Então todo mundo agora seguindo para a Morada dos Baís, na Avenida Conceito, esquina com... É só descer a Afonso Pé, depois da Caonja, na esquina. Vamos iniciar então nossos trabalhos nesta segunda-feira. O nosso tema é o trabalho da assistente social e a questão do aborto. Primeiramente, gostaria de convidar Francisca Chaves, que é assistente social do CISAM Pernambuco, para subir a mesa. Vem cá, Francisca. Convido agora a assistente social do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, Verônica Ferreira. A Francisca, ela vai iniciar nessa mesa. Só estamos resolvendo aqui um probleminha técnico. Então, inicialmente, as nossas palestrantes vão ter 30 minutos para fazer exposição, né, das suas ideias, do seu trabalho, e logo depois a gente passaria para o debate também no mesmo esquema de ontem, conforme determina o regimento interno. Quero agradecer aqui ao CEFES por a oportunidade de me deixar vir até aqui, mostrar a experiência lá do CISAM. Eu espero trazer elementos que possam contribuir com a discussão. Pelo menos se eu conseguir isso, já acho muito bom. Bom, ontem a professora Sara falou que estava com frio na barriga, né? Ela que tem a experiência que ela tem. Imagina eu aqui, uma neófita. Conseguiu? Bom, eu sou Francisca Chaves, vou estar aqui. Sou assistente social do CISAM. O CISAM é a unidade de saúde que pertence à Universidade de Pernambuco. Tá? É uma unidade do SUS, ela pertence ao SUS. Ela trabalha com mulheres
e crianças, geralmente. A vida inteira foi assim. Tá? Desde 96, que o CISAM, junto com o movimento de mulheres lá do Estado, ele vem batalhando nessa questão da humanização do atendimento, tá? De construir políticas para a instituição que possa garantir o direito dessas mulheres, né? Uma atenção adequada, para que os profissionais pudessem ver a mulher de uma forma diferente. Tá? Então, esse processo vem sendo assim, construído desde 93. Tá? Em 96, né? Aí, junto com o movimento de mulheres, passou a discutir a questão do aborto, porque na maternidade existia. Os profissionais estavam preocupados pelo número de abortos que acontecia lá na maternidade. E eles queriam saber o que estava acontecendo, porque tantas mulheres abortavam assim, de forma insegura, né? Então, eles, junto com o movimento de mulheres, passaram a batalhar para que o aborto legal fosse realmente instituído. Aí, em 96, a maternidade passou a atender na questão do aborto previsto por lei, né? Que é naqueles dois casos que existem. No caso de estupro, quando a mulher é estuprada, ou então quando ela corre risco de morte com a gravidez. Então, lá a gente só atende nesses dois casos ainda, né? Questão do... Bom, vamos ver se ele consegue abrir, que facilita, né? Porque a memória às vezes foge, né? A gente não consegue. No CD não conseguiu, nem o pendrive não CD. Bom, então enquanto isso eu vou colocando, né, aqui, ver se eu consigo. Então, lá na maternidade, as mulheres chegam lá de diversas maneiras, né? Elas vêm tanto por conta própria, como vêm encaminhadas por outros serviços e também pelo IML, outros serviços de saúde pelo IML, né? Tá? Então, elas chegam... Ele chegou? Gente, a Francisca está com a fala prejudicada em função aqui do equipamento, e também vamos aproveitar o deputado que terminou de chegar, vamos convidá-lo, né, o deputado Pedro Kemp, né, que vem fazer parte dessa mesa. Gostaria de convidar também a Ivone, do CRES 21ª, não sei se ela está no recinto ou com outra companheira, para fazer parte aqui comigo da condução dos trabalhos. Acho que agora o time está completo. Vamos então dar início ao nosso trabalho. Pela ordem original, a mesa teria início com as palavras do deputado Pedro Kemp. Então, eu vou passar a palavra para ele e depois a gente retoma com a Francisca. Me parece que até então já terá um problema técnico aí resolvido. São 30 minutos para a fala de cada expositor e aí depois a gente abre para o debate. Ok, deputado? Bom dia a todos e a todas. Uma satisfação estar aqui com vocês neste encontro nacional. Queria pedir desculpas pelo atraso. Eu tive um pouco de dificuldade de estacionar aí na frente por conta do desfile e parei algumas quadras daqui. Queria dizer que
Fiquei muito honrado com o convite que me fizeram. Gostaria de colocar algumas ideias para propiciar aqui o debate. Eu penso que fui convidado para esta discussão em função da minha história de militância política, também por conta das minhas posições. Sempre procurei externalizá-las, sempre procurei debater com as pessoas, principalmente questões que eu considero muito relevantes, questões que muitas vezes são polêmicas na sociedade, enquanto alguns preferem não discuti-las. Eu não costumo me furtar de debater e conferir posições, também ouvir posições diferenciadas e buscar aprender sempre mais. A minha formação acadêmica é filosofia e psicologia. Eu sou psicólogo social, fiz uma especialização na área de psicologia social e depois fiz mestrado em educação e tive uma atuação por muitos anos na área da educação como professor e na educação especial como técnico da área da educação especial, na avaliação de alunos com deficiência na rede estadual de ensino aqui do Mato Grosso do Sul e também orientando professores que atuam com crianças que vivem com deficiências. Eu comecei minha militância política, na verdade, nos movimentos sociais. Fui psicólogo um ano numa instituição de meninos e meninas de rua aqui em Campo Grande. Nós tínhamos praticamente, na época, em torno de 70 alunos frequentando esta escola. Estes formavam praticamente uma gangue, como nós dizemos, que viviam nas ruas aqui da nossa capital. Foi num período muito rico em que o Brasil estava terminando de elaborar uma nova Constituição, depois da Constituinte, e começou-se a discutir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós participamos efetivamente daquele debate. Eu fiz parte do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, por ser um educador desta área, trabalhando com meninos de rua aqui em Campo Grande. Então foi um período bastante rico, onde nós pudemos aprender muito e principalmente onde pudemos fazer uma outra faculdade, que foi a faculdade da vida, do contato com esses setores excluídos, marginalizados, meninos de rua, e logo em seguida eu fui parar no movimento dos direitos humanos. Eu fui presidente do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Marçal de Souza, aqui do Mato Grosso do Sul, 2 gestões, e aqui nós temos alguns problemas muito graves de violação dos direitos humanos, principalmente ligados à questão fundiária, na questão da terra. Hoje, talvez, a maior violação dos direitos humanos esteja ligado à questão indígena. Nós temos a segunda maior população indígena do Brasil e é onde se menos demarcou terras indígenas. E nós temos a etnia Kaiowá-Guarani, que tem profundos problemas de miserabilidade, de fome, de violência e um fenômeno do suicídio. Talvez aqueles que não sejam do Mato Grosso do Sul tenham ouvido falar de mortalidade infantil altíssima nas aldeias, suicídios na etnia Kaiowá-Guarani. Então esta foi uma realidade que nos levou a atuar muito nos direitos humanos, no movimento dos direitos humanos, onde lá nós
nos deparamos com outros segmentos que têm seus direitos violados. Crianças e adolescentes, mulheres, negros, índios, pessoas que vivem com HIV, pessoas que lutam para ter um atendimento no Sistema Único de Saúde e tantos outros problemas que nós consideramos violação dos direitos humanos. Eu cometi aqui uma descortesia de não dar as boas-vindas para quem vem de outros estados. Me desculpem. É que eu cheguei atrasado, falei, não posso ficar aqui enrolando muito, né? Tem que partir logo para o assunto. Mas eu queria dar as boas-vindas para quem está aqui, né, de outros estados, e desejar que vocês tenham uma boa estada aqui em Campo Grande, que vocês possam se sentir bem aqui entre nós. Bom, essa é um pouco a minha trajetória. Eu fui vereador aqui na capital, secretário de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul durante 3 anos e hoje estou no 3º mandato como deputado estadual. E sempre tive uma relação muito boa com os assistentes sociais, por ser psicólogo, por trabalhar na área social, por termos sempre tido colegas, né, assistentes sociais, tanto no trabalho, né, como também na atuação política. Recentemente eu realizei uma audiência pública na Assembleia Legislativa para debatermos exploração sexual de crianças e adolescentes, provocado por assistentes sociais, pessoas que têm uma atuação muito importante aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ligadas ao CONSEX e a outras entidades como o IBES, né, que tem um trabalho excepcional nesta área e, portanto, a nossa ligação com os assistentes sociais sempre foi muito estreita, muito próxima. O assunto, então, em debate é a questão da atuação dos assistentes sociais e o aborto. Quando nós procuramos levantar as estatísticas sobre aborto no Brasil e no mundo, elas às vezes apresentam números bastante divergentes, às vezes coincidem em alguns pontos, em outros não, até porque é difícil realizar estatísticas sobre o aborto, porque muitas vezes ele acontece de uma forma clandestina. Muitos abortos se dão de forma precária, as pessoas ficam sozinhas, sem apoio, e nem sempre as estatísticas, acredito eu, elas retratam a totalidade dos casos, e muitas vezes pesquisas de fontes diferentes podem apresentar números bastante diferentes. Mas eu tenho uma fonte aqui da Women One Wages, e essa entidade diz que 42 milhões de abortos são feitos por ano em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma outra fonte, são 50, aí já dizem cerca de 50 milhões de abortos no mundo. Segundo a primeira fonte, desses 42 milhões, 20 milhões das interrupções de gravidez são ilegais. Portanto, praticamente 50% dos abortos registrados seriam abortos ilegais. E essa mesma fonte diz que 70 mil mulheres morrem devido a complicações do aborto. E a Organização Mundial de Saúde, ela tem um dado bastante próximo da primeira fonte, quando diz que são 19 milhões de abortos de forma clandestina e insegura em todo o mundo. Portanto, 19 milhões, 20 milhões seria praticamente o número de abortos ilegais, clandestinos e inseguros.
E no Brasil, a estatística afirma que por volta de 1.100.000 abortos por ano e 75% dos abortos induzidos voluntariamente e de maneira insegura. No Brasil, em 2005, 230.000 mulheres foram internadas em hospitais da rede pública devido a complicações do aborto. 230.000 mulheres. Destas estatísticas de mulheres que são internadas em função das complicações do aborto, nós temos, segundo o levantamento do Ministério da Saúde, provavelmente 11.000 mulheres no Brasil tenham morrido em decorrência de complicações do aborto. Essa é uma realidade que tem que nos preocupar e essa é uma realidade que tem que chamar a atenção da sociedade como um todo e principalmente das autoridades. Por mais espinhosa que seja essa discussão, porque ela envolve concepções, filosofias, envolve inclusive princípios, e nós temos posições muito diferenciadas às vezes e debates bastante apaixonados, mas não é por conta disso que nós não devamos enfrentar essa realidade, porque nós temos um problema muito sério quando falamos de 11.000 mulheres que morrem, pelo menos por essa estatística, em decorrência de complicações do aborto. É uma situação que não dá para colocar debaixo do tapete e dizer que ela não existe, como muitos preferem fazê-lo. Quase a totalidade dessas mulheres são das camadas mais desassistidas da sociedade e dos segmentos mais pobres, e muitas ainda são bastante jovens. E normalmente, quando nós discutimos essa realidade e vamos conhecer um pouco mais de perto situações de mulheres que foram a um aborto clandestino, inseguro, nós vamos verificar que elas não tiveram nenhum apoio dos seus parceiros. Normalmente, os homens dizem para as mulheres: bom, você ficou grávida, agora é um problema seu. E não há uma cumplicidade, eu diria até solidariedade, no momento em que aquela mulher pobre, desassistida, com uma série de outras questões que podem preocupá-la naquele momento, não tem o apoio do parceiro. Segundo dados das Nações Unidas, para cada dólar aplicado em planejamento familiar e saúde da mulher, são poupados entre 15 e 30 dólares gastos com as complicações decorrentes do aborto. Nós poderíamos abrir aqui um debate sobre o sistema de saúde do nosso país. E também a concepção que muitas prefeituras adotam sobre saúde pública. Em geral, nas campanhas eleitorais, as pessoas falam muito e gostam muito de falar isso, que é bonito, que nós não vamos tratar da doença. Nós vamos fazer uma saúde preventiva. Nós vamos desenvolver todo um sistema no nosso município, no nosso estado, no sentido de dar acesso, garantir o acesso das pessoas ao serviço de prevenção
para que a doença não aconteça, para que outras moléstias não acometam a população. E não vamos ficar só gastando, porque se gasta muito mais para remediar, para curar depois que a doença acontece e assim por diante. Esse é um pensamento absolutamente correto, mas na prática nós temos visto muito pouco disso acontecer. O que a gente vê, na verdade, é uma saúde ainda curativa, um sistema de saúde que muito mal atende a população doente já. Eu acho que nós até no Brasil deveríamos abrir um debate sobre como o sistema de saúde se organizou para enfrentar essa nova gripe. Porque nós fomos campeões de mortes de pessoas com essa gripe no mundo. Fez-se um debate se deveria se administrar o Tamiflu, se o remédio deveria ser vendido, se as pessoas deveriam tomar porque o vírus criaria resistência ou não. A verdade é que nós fomos campeões de mortes por gripe do tipo A, H1N1 no mundo. Na Assembleia eu costumo levantar muito esse debate sobre o sistema de saúde. E nós recebemos sempre denúncias de superlotação nos hospitais. Já começa por aí, se a saúde fosse de fato preventiva, nós não teríamos hospitais tão lotados. Mas denúncias até mesmo de pessoas que precisam de medicamentos não encontram. Precisam de UTI, não encontram. Precisam de um exame, de uma mamografia e não conseguem fazer. Nós recebemos uma audiência pública para discutir Sistema Único de Saúde na Assembleia Legislativa uma senhora que deu um depoimento e disse que foi ao posto de saúde e o médico constatou no primeiro exame que fez que ela tinha um nódulo no seio. E pediu que ela fizesse, então, o mais rápido possível, uma mamografia, para que ele pudesse avaliar melhor essa situação. E ela foi procurar o exame, e o exame foi agendado para depois de 4 meses. E aí as pessoas, quando elas procuram serviços públicos, de um modo geral, não conseguem, aí elas vão atrás de um político. É terrível isso, né? Porque assim, bom, acho que um político vai dar um jeitinho para mim. E muitos gostam desse tipo de relação com as pessoas, né? Preferem que o sistema não funcione muito bem, porque aí a gente vai dando um jeitinho e a gente se torna o pai das pessoas, né? Tem muitos nessa área da saúde que são eleitos e as pessoas dizem assim: eu tenho uma gratidão eterna por esse aí que arrumou alguma coisa para mim, né? No momento de dor, no momento de desespero. Mas a verdade é que se aquela mulher aguardasse 4 meses para fazer uma mamografia e retornasse com o resultado do exame para o médico, aquilo que poderia estar no início uma doença grave, né? No início poderia já depois de 4 meses já não ter mais muito o que se fazer. Então, para mostrar que o nosso sistema de saúde ele enfrenta sérios problemas. E segundo dados das Nações Unidas, portanto, para fundamentar justamente esse debate de que a saúde precisa investir mais em programas de saúde preventiva, é que de cada dólar aplicado no planejamento familiar e na saúde da mulher, são poupados 15, 30 dólares de gastos com complicações decorrentes de aborto.
Centenas de milhares de mulheres são acometidas de sequelas do aborto clandestino, como agravos psicológicos. Eu sempre escuto isso quando debato esse assunto com as mulheres. Qual é a mulher que quer fazer aborto? Agravos psicológicos e sexuais, esterilidade, lesões genitais mutilantes ou infecções crônicas debilitantes. A questão do aborto ela é polêmica e o debate sempre envolve questões, como eu disse, filosóficas, éticas, até mesmo religiosas. E num Estado laico, queria reforçar isso, é preciso que nós garantamos, que nós possamos dar a possibilidade que as pessoas que pensam diferentemente, elas possam debater a partir das suas convicções, dos seus pensamentos. O Estado laico não é para assumir nenhuma posição nem outra, mas é para garantir que as pessoas possam debater a partir das suas concepções. Portanto, essa é uma questão polêmica e essa é uma questão que envolve questões filosóficas, éticas, religiosas, e que o aborto nunca poderá ser inteiramente abolido. Sempre existirão gestações indesejadas, sempre existirão gestações arriscadas ou inviáveis. Em 2004 agora, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo dispensa da autorização judicial para interrupção de gravidez de fetos anencéfalos, fetos que não têm cérebro e que seriam fetos inviáveis ou que teriam má formação e que tornariam esses fetos inviáveis. No primeiro momento, um dos ministros do Supremo Tribunal concedeu uma liminar favorável, atendendo ao pedido. Depois, o Pleno do Supremo Tribunal cassou a liminar e não julgou a ação até hoje. Portanto, é um assunto que ainda está em suspenso no Supremo Tribunal Federal. Um pedido da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, para que não houvesse a necessidade de medida judicial, de pedido de licença judicial para aborto, no caso desse tipo de gravidez, de crianças comprovadamente anencéfalas e fetos considerados inviáveis, que não teriam chance de sobrevida após o parto. Este assunto não foi resolvido no Supremo Tribunal Federal e outros debates foram feitos em âmbito do Congresso Nacional. Só isso. Sempre quando a gente fala, parece que o relógio passa mais rápido, né? Bom. E projetos de lei foram apresentados no Congresso Nacional, porém, não foram adiante projetos, principalmente de legalização do aborto, de descriminalização do aborto, que não foram aprovados ainda, que permanecem em discussão. Tentar prestar para terminar num prazo. Eu penso que o esforço de todos, poder público e sociedade civil, deveria ser orientado no sentido de impedir que o aborto se torne necessário e de atuar nas condições para sanar os problemas decorrentes do aborto. Eu vou repetir. Penso que o nosso esforço conjunto, sociedade civil e poder público,
inclusive passando por uma reestruturação profunda nos programas de saúde dentro do sistema de saúde, deveria ser no sentido de impedir que o aborto se torne necessário e de atuar nas condições para sanar os problemas decorrentes da prática do aborto clandestino. Penso que o assunto deva ser amplamente discutido nas escolas, nos meios acadêmicos, nas organizações das categorias profissionais, como vocês estão fazendo, nos parlamentos, mas também nos movimentos sociais, no meio do povo pobre, nas comunidades e nas demais entidades da sociedade civil que discutem políticas públicas. Não discutir essa realidade, omitir-se diante dessa realidade, não vai ajudar em nada, pelo contrário, pode agravar em muito o problema do aborto clandestino e inseguro realizado no Brasil e no mundo. No mínimo, o que nós temos que fazer é levar essa discussão para todos os cantos da sociedade, começando inclusive a discutir orientação sexual nas escolas. Eu, como psicólogo, trabalhei muitos anos na educação, quero dizer que defendo a educação sexual nas escolas, porém, faço uma série de ressalvas, porque eu não acho que é qualquer educação sexual. E também não acredito que todos os professores estejam preparados para fazer educação sexual nas escolas. Aliás, eu não gostaria que alguns professores fizessem educação sexual com os meus filhos. Se não estão preparados, inclusive resolvidos com a sua própria sexualidade, deixe para os pais, né, fazer a educação sexual nas escolas. Não podemos deixar de exigir, no âmbito das políticas públicas, a promoção e disseminação de programas de planejamento familiar, a inserção de programas de ensino sobre saúde sexual e reprodutora nos currículos escolares, com profissionais capacitados para desenvolvê-los, o acesso fácil e continuado aos métodos de contracepção. Acesso fácil e continuado aos métodos de contracepção, com orientação, discussão, acolhida das pessoas que tenham interesse e necessidade de discutir e ter acesso a esses métodos. E para frustrar algumas pessoas, talvez pelo discorrer aqui da minha colocação, tenham formado uma posição sobre a minha posição. E talvez frustrando algumas pessoas, eu termino, e até para enriquecer o debate, porque se todo mundo falar a mesma coisa, fica sem graça. Mas termino enfatizando que eu não tenho uma convicção formada sobre a pertinência da legalização do aborto. Não tenho uma convicção formada da pertinência da legalização do aborto. E eu emprestaria as palavras do Dr. Miguel Fulci, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, para expressar o que eu sinto e o que eu penso. Minha ausência de convicção sobre a pertinência da legalização do aborto se dá não só pelas minhas insuficiências, mas também porque às vezes me custa aceitar que um ser humano em desenvolvimento tem o curso de sua existência tolhido nos seus primórdios. Então, como cidadão e também militante, sempre fui dos direitos humanos, eu sou daquela corrente que defende o direito à vida daquele ser em formação. E
não me furto de debater esse problema. Não vou fazer de conta que o aborto clandestino não existe e que é impossível varrer para debaixo da tapete uma estatística que dá conta que no Brasil 11 mil mulheres morrem por ano em decorrência das complicações do aborto. Acho que temos que fazer de tudo para que o aborto não seja necessário e que o Estado, no mínimo, na área da saúde, em parceria com a área da assistência social e outras áreas, devem dar toda assistência para as mulheres, que muitas vezes ficam sozinhas diante de uma situação dramática e depois passam a viver com as consequências de um ato que praticou, mas que não teve a solidariedade nem mesmo do seu parceiro. Fico aqui à disposição para o debate com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Pedro. Agradecemos e sabemos que ele chegou aí. Bom, enfim, vamos dar continuidade. O deputado utilizou 35 minutos e aí vamos... Até porque a gente está dentro do horário, então não tem porquê a gente cercear que vocês estão tirando na mesa. Então eu vou... avisar quando faltar 10 minutinhos, porque eu acho que em 5 minutos fica muito, né? A pessoa fica, a adrenalina sobe, então vamos ser mais complacentes. Então agora nós vamos passar a palavra para a assistente social Francisca, para poder reiniciar a sua fala, e parece que agora com o equipamento já ajustado. Então vamos lá, Francisca. Francisca quer descer, né? Desce, Francisca, passa o microfone. Sim, ótimo. Você pode passar. Vamos retomar, né, aqui que eu estava dizendo antes. Para quem chegou depois, eu já tinha falado antes. Né, Francisca, eu vou pedir para o plenário estar meio exaltado, até porque a temática... Vamos lá, gente, vamos nos acalmar. Ok. Eu quero instigante, né? Tá. Então, para quem chegou depois, a gente já tinha começado, mas vamos retomar. Então, eu vou aqui mostrar, tentar, né, trazer o trabalho do assistente social e a questão do aborto, a experiência do serviço social, no serviço de referência, na atenção às mulheres vítimas de violência sexual. Pode passar. Então, só para contextualizar um pouco, eu não vou entrar nessa seara aí, porque isso aí vai competir a Verônica, né? Mas é colocar a violência contra a mulher é toda conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. Isso o deputado já havia falado na fala dele, ele também colocou essa questão aí. Pode passar. Como a gente vai falar da violência sexual explicitamente, que é com o que a gente trabalha lá, a gente trabalha com a violência sexual, embora o programa também está aberto, ele é estendido à violência doméstica como um todo, mas lá ainda chega mais violência sexual, né? Isso aí é uma questão que a gente vai ver depois, o porquê disso, né? Tá certo? Então, toda ação, a violência sexual é toda ação na qual uma pessoa, em relação de poder e por meio de força física, coerção ou intimidação psicológica, obriga uma outra ao ato sexual contra sua vontade, ou que a exponha em interações sexuais que propiciem sua vitimização, da qual o agressor tenta obter gratificação. Isso aí foi que a gente criou para o protocolo que a gente criou lá no CISAM, protocolo do atendimento. Pode passar.
Então, o deputado também fez referência à questão das consequências do aborto, né? Clandestinos, danos que causa. E ele colocou danos psicológicos, mas também, no caso da violência sexual, tem a questão do risco de contaminação por doenças sexualmente transmissíveis e HIV. Também, claro, ela se expõe mais ao uso de drogas, a gravidez indesejada, o aborto clandestino e, consequentemente, a mortalidade materna, lógico. É que o maior índice de mortalidade materna é o aborto clandestino, como ele já trouxe aí uma estatística muito elevada, né, em relação a isso. Pronto, então a gente vai caracterizar o serviço de referência do aborto legal dentro da unidade. Então, o Centro de Saúde Amaurito Medeiros, tá, o CISAM, é uma unidade de ensino da Universidade de Pernambuco. Presta assistência integral à saúde da mulher e à criança. É uma unidade também ao adolescente, né? Não colocou aí, mas o adolescente também é atendido lá, de forma integral. Tem um programa específico para adolescente. Tá? É uma unidade de média complexidade e é referência no Estado para a gestação de alto risco e atua na prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual e doméstica contra mulheres, incluindo o aborto previsto em lei. Então, como eu falei, a doméstica também a gente atende, tá? Mas a violência é o foco, a violência sexual, porque é a que mais chega lá pra gente, tá? Então, oferece cursos. Então, o CISAM oferece também cursos de residência médica em pediatria e toxicologia e mestrado na área de saúde materna e infantil. Como eu tinha falado inicialmente, o projeto político do CISAM, né, é avançar nas ações especializadas no campo da formação profissional, tá certo? E da humanização do serviço, de prestar uma assistência humanizada e de qualidade. O que é o programa na unidade lá do CISAM? O Programa de Atenção às Mulheres e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual e Doméstica, o aborto legal, foi implantado no CISAM em maio de 96, através da Portaria 070 da Secretaria de Saúde de Pernambuco. Isso também, como eu falei anteriormente, foi um movimento, né, da sociedade, junto ao movimento de mulheres, tá? Por conta da questão do aborto, né, do aborto clandestino que acontecia lá. Então, daí, em 96, aqui realmente o programa iniciou a atenção a essas mulheres, de uma forma mais organizada, mais integral mesmo, né? A gente vem tratando as mulheres em toda a sua, não só curar, na tentativa de curar, mas na tentativa de prevenir o agravo. Tá? Aí então, pronto, pode passar, já tem. Então, o fluxograma de lá do atendimento, como é que é feito? Então, as mulheres chegam, elas se dirigem à recepção da unidade, onde elas são atendidas e encaminhadas, primeiramente, ao serviço social. Então, o serviço social é a porta de entrada dessas mulheres, tá? Elas chegam, aí a gente acompanha para a triagem, pede para abrir um prontuário, para poder elas ter prontuário, para poder ser atendido por todos os profissionais. Aí volta para o serviço social, que vai atendê-la, vai ouvir a história, vai acolher, tá? Tudo isso vai levantar todos os dados referentes à violência, e daí, dependendo da necessidade dela, se ela chegou com a necessidade maior para o médico, ela será encaminhada primeiro para o médico. Isso aí também não é uma coisa rígida, tem que ser serviço social. O normal é isso, ela vem, o serviço social atende, daí vai para os outros profissionais. Mas se ela vem com uma necessidade urgente de médico, ela vai primeiro para o médico. Se ela vem com a necessidade de ir para o psicólogo em primeiro lugar, ela vai para o psicólogo em primeiro lugar. Certo? Isso aí
quando a gente atende, que a gente percebe isso, a gente encaminha para quem realmente possa dar atenção que ela necessita mais naquele momento. Pode passar. Então, o serviço social na equipe do programa. Qual o papel do serviço social nessa equipe? Então, é fortalecer o instrumento da norma técnica sobre prevenção e tratamento dos agravos resultante da violência sexual contra as mulheres e adolescentes, né? Dessa portaria que eu já falei, do Ministério da Saúde, sobre os procedimentos para o aborto legal. Então, o Ministério da Saúde ele tem um protocolo onde ele orienta tudo que o programa deve oferecer, tá certo? Desde a questão do atendimento, das profilaxias das doenças, né? Do prosseguimento, tudo isso eles orientam nessa norma técnica. E além disso, a gente criou uma norma técnica interna também, né, de acordo com o serviço. Então, qual a importância da notificação compulsória como instrumento dimensionador da violência? Então, como o deputado falou, essa falta de notificação, a subnotificação, realmente ela um pouco, não mostra realmente a realidade, né? Deve ter muito mais gente aí que está sendo violentada e que não está procurando serviço, né? Por N motivos que a gente pode discutir depois. Então, a gente, no atendimento, a gente reforça essa questão com a equipe, a importância da notificação, de notificar a violência para que o governo, as políticas possam construir medidas de prevenção. Sem isso, fica realmente difícil de construir políticas públicas que venham diminuir esses agravos, né? E contribuir para a influência de questões morais e religiosas na atenção prestada. Contribuir para a redução da influência. Quer dizer, nesse sentido aí, a gente realmente... Existem profissionais, né, que ainda não estão preparados realmente para trabalhar com a questão de violência. As questões deles pessoais, e eles têm dificuldade, tem um que tem dificuldade realmente de atender a mulher quando ela chega assim, em situação de violência. Principalmente aquelas. Quando elas vêm assim, sem nenhuma lesão, sem nenhum, tudo bem. Mas quando elas vêm, às vezes, machucadas e tudo. E muitos ainda também acreditam. Por elas virem assim, não, aparentemente sem nenhuma lesão, porque não tem lesão nenhuma, muitos ainda acreditam que não foi violência, tá certo? Então tem essa história, a mulher tem que chegar arrebentada, machucada, para poder o pessoal compreender que ali aconteceu uma violência, né? Tem muitos ainda que pensam dessa forma. Então, tem profissional também que, com relação à questão do aborto mesmo, então se nega a realizar o procedimento, porque alega a objeção de consciência. Então, lá a gente trabalha muito também para reduzir essa história. Porque aqui o serviço social fica sempre lutando, por sinal, a coordenadora do programa é um assistente social, né? Ela fica sempre puxando a discussão, a gente sempre fica promovendo oficinas para discussão, para poder ver se a equipe realmente enxerga a mulher de uma maneira mais humanizada, né? E dentro do direito mesmo que ela tem de ter uma assistência adequada e de qualidade. Então, a gente conversa sempre assim, que eles têm o direito, cada um tem o direito de se negar a não atender se ele não se sente preparado para aquilo. Mas ele tem a obrigação de encontrar outro colega que faça. Não pode deixar a mulher sair sem assistência, tá certo? Então, se ele não quiser, ótimo, mas ele vai ter que ver, que resolver a questão de qualquer maneira, tá certo? Arranja alguém, vê outro colega, ou então sai do serviço
né? Então procura outro lugar, lá não é o seu lugar, com certeza. Pode passar. Então, o serviço social e o compromisso com as mulheres que procuram a referência. Então, como eu já falei, quando ela chega, a gente atende, acolhe, né? Não só ela, como os familiares, promovendo uma escuta privilegiada. Então, lá antes, quando começou logo, era muito precária a questão do ambiente físico, certo? Que as mulheres não tinham um local assim reservado, tá? A gente lutou para tudo isso e hoje ela é atendida realmente de uma forma acolhedora e sigilosa. Então ela fica atendida sozinha. Quando ela chega, a gente coloca, né? Se ela chegar acompanhada, a gente sempre pergunta para ela, você quer que essa pessoa, ou pode ser a mãe, uma amiga, quem esteja acompanhando, se ela quer que ela fique junto na hora da entrevista ou se ela quer ficar sozinha. Normalmente elas querem ficar sozinhas, pode. Então a gente esclarece para aquela pessoa que está acompanhando que ela sai um minutinho, depois a gente volta com ela, retoma e também trabalha com essa pessoa, tá? Orienta. Tá? Não, pode voltar. Para aquele mesmo. Aí. Então, minimizar os agravos decorrentes dessa violência. Então, a gente constrói com essa mulher todas as possibilidades que ela tem, né, de reduzir esses agravos, né, de garantir os direitos dela, de fortalecer o exercício da cidadania. Então, muitas vezes elas chegam, assim, sem querer, não prestam queixas, né, e não querem falar do problema. Então, a gente reforça que é importante a questão da queixa, da denúncia, como eu já falei, para poder se construir políticas, lógico, né? E muitas vezes ela fica sujeita também a sofrer uma nova violência, como já aconteceu. A gente teve um caso de uma pessoa que foi violentada, a primeira vez não ficou grávida, mas foi violentada novamente e engravidou na segunda vez. Né? É uma pessoa de João Pessoa, não foi para lá para fazer o aborto. Aí a gente tem que trabalhar com elas também, a importância da denúncia para isso. Então, como eu já disse, a gente levanta os dados da história da violência, tudo que aconteceu, de onde como foi, tá? Os tipos de se o agressor usou armas, se não usou, a gente levanta toda a história da violência para poder o médico e o psicólogo trabalhar com ela as formas adequadas, né, de prevenção. E caracteriza o perfil socioeconômico da mulher e adolescente que procura o serviço. Né? Identificar e avaliar as necessidades das mulheres e as possíveis consequências dos agravos da saúde em cada caso, tornando visível a rede de atenção. Né? No caso do SAI, é um serviço de assistência especializada que, quando ela faz o primeiro atendimento, na hora ela faz todas as profilaxias. Ela toma medicação contra as doenças sexualmente transmissíveis, ela faz o exame de HIV, ela toma medicação já também de HIV e ela recebe toda a medicação para um mês, tá certo? Aí, com um mês depois, ela retorna para o SAI, que é o serviço especializado, onde ela vai fazer o acompanhamento, tá? Até receber alta, vamos dizer assim, até descartar, tá, o risco para o HIV. Também a questão das delegacias, né? E o Ministério Público também, a gente também trabalha com o Ministério Público locais e as casas-abrigos. A gente lá tem uma dificuldade grande com relação a casas-abrigos, porque só existe uma. Então é uma dificuldade. A gente muitas vezes tem que pedir interferência do Ministério Público, tá, quando é necessário, para poder
garantir o direito da mulher, quando é necessário, de ser protegida, né, de ser acolhida, de ser retirada daquele local onde ela se encontra. Mas antes também a gente busca todas as redes de assistência, a família toda, a gente procura, se ela tem apoio da família, quem é que pode ajudá-la? De alguma forma a gente faz todo esse levantamento. Então, infelizmente as políticas têm que melhorar bastante, como disse o deputado. Pode passar. Continuando aí. Então a gente mapeia a rede de suporte social que a mulher e a adolescente dispõe ou pode acionar. Como eu já disse, a família, os amigos, o trabalho, os recursos materiais. Muitas vezes não sei, mas algumas vezes as famílias realmente elas não têm esse apoio, muitas vezes, por conta da própria visão mesmo, né, que achar que a mulher não é natural mesmo, principalmente quando a violência é praticada pelo próprio companheiro. Elas acham que a mulher é assim mesmo, ela tem que aceitar, tem que ficar, porque o marido é o único provedor, ela não trabalha, ela não tem como se manter. Então o marido ela tem que ficar com ele assim mesmo, porque como é que ela vai sobreviver? Tem essas questões. Então a gente trabalha com ela a possibilidade de sair dessa situação, construindo com ela outras alternativas. Né? Quando a gente vai ver outras alternativas que ela pode dispor, porque às vezes ela não está enxergando por conta da situação. Reforça os pontos positivos observados durante o atendimento e deixa claro que a violência é situação de alta ocorrência. Em caráter social, está associada às desigualdades na relação de gênero, devendo, portanto, ser denunciada. A gente reforça muito essa questão, colocando para ela que se ela não denunciar, ela dificilmente vai poder sair dessa situação em que ela se encontra.